Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Sou eu, missionária Edna Lúcia, estou aqui mais uma vez trazendo para você e para mim mais uma mensagem dentro da Palavra de Deus. Em seguida estarei fazendo uma oração. E peço a você que ao final deste vídeo deixe a sua curtida, seu comentário, amém? Precisar de uma oração, é só deixar lá a sua mensagem. E eu gostaria de estar lendo, passando para você hoje uma mensagem que o Senhor me deu, que fica em Neemias, no capítulo 1. Vou estar lendo ele todinho para você entender bem. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, ou no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós os converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos, e a oração do teu servo, e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias era um simples copeiro e estava em cárcere, ele estava preso. E aí, quando veio um de seus irmãos a estar com ele, encontrar com ele, ele procurou saber daqueles que não foram presos, que quando Nabucodonosor mandou prender todo
aquele povo, teve uns que conseguiram escapar. Teve uns que conseguiram fugir. Então, estes estavam vivendo em muita pobreza, em miséria. E os muros de Jerusalém estavam fendidos, ou seja, estavam quebrados com aquela guerra que teve, né? A cidade foi toda destruída. Então, Ananias chegou e passou isso tudo para Neemias. Glória a Deus, aleluia. E ele ficou muito triste com aquilo tudo, com as palavras de Anani. E caiu o semblante dele de tal forma que até o rei percebeu a tristeza de Neemias. Mas Neemias, ele pode até ter sentido tristeza ao ver que o povo dele estava sendo destruído, massacrado, a maioria deles presos. Mas o que ele fez? Não ficou chorando pelos cantos, nem foi debater com o rei. Não, ao contrário, o rei gostava muito dele até. Mesmo sendo seu senhor, o rei gostava muito de Neemias, mesmo em cativeiro, ele procurava fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E quando o Anani falou para ele aquelas palavras, ele foi pensar. Pensou por alguns dias, chorou, se lamentou. Em seguida, ele foi para a oração e para o jejum. E na oração e no jejum foi que ele disse ao Senhor: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Era a oração de Neemias para com Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Quer dizer, ele estava orando, pedindo misericórdia, pedindo ao Senhor que os ouvidos dele estivessem atentos àquela oração, que os olhos do Senhor estivessem abertos para com o povo de Israel. E ele confessou que tanto Israel quanto ele e toda a casa dos pais deles tinham pecado contra o Senhor. Ele estava ali abrindo o coração, rasgando o coração dele para com Deus. E no último versículo aqui está dizendo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Ele estava orando por aquele povo, pedindo ao Senhor que ouvisse não somente a oração dele, mas a oração dos outros também que temiam ao Senhor, a oração dos servos do Senhor que mesmo estando ali em cativeiro, não tinham perdido a fé, mesmo estando em cativeiro, continuavam confiando que uma hora ou outra o Senhor ia voltar para eles e tirá-los daquela dor, daquela tristeza. E com isso, o que aconteceu? O rei perguntou a Neemias por que ele estava tão triste. E aí Neemias abriu o coração dele para o rei, contou o que Anani tinha dito a ele. E o rei deu a Neemias cartas para que ele pudesse, ou seja, autorização, né? Para que ele pudesse ir a Jerusalém, reedificar os muros, ou seja, consertar tudo que estava quebrado naquela cidade, ajudar aquele povo que estava passando fome, que estava em miséria, aquele povo que estava lá na pobreza, grande tristeza. E Neemias foi. A palavra fala que por 50 dias, ou 50 e poucos dias, eu não me lembro, Neemias conseguiu
reedificar a cidade. Ele chegou lá, não sozinho, claro, primeiro Deus que foi com ele. Em seguida chegou lá, ele se ajuntou com aquele povo e conseguiram reedificar a cidade. E o povo, ainda que continuasse preso, pelo menos já sabia que quando eles saíssem dali, tudo estaria preparado para eles. A cidade já tinha sido reedificada. A cidade já estava pronta para recebê-los de volta para casa. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar pelos nossos irmãos, fazer como Neemias fez. Ele orou pelos irmãos. Orou, fez o que ele pôde fazer também, né? Não só orou, jejuou, chorou, se lamentou, conversou com Deus, conversou com o rei e foi fazer o que estava nas mãos dele para fazer por aquele povo. Então, nós temos que orar pelos nossos irmãos. Se for possível, jejuar por eles, sim. Podemos chorar por eles, podemos. Mas também o que tiver no nosso alcance, que der para a gente fazer, a não ser que não tenha como a gente fazer nada, mas o que der para a gente fazer, vamos fazer para ajudar. E quando aquele povo saiu do cativeiro e foi embora para aquela terra, estava tudo lá, tudo arrumadinho, tudo preparado. E o povo que antes, o povo que ficou, que antes passava fome, tenho certeza que ali já não passava mais, porque quem deu autorização para Neemias ir foi o rei. E eu tenho certeza que o rei não deixou Neemias ir com as mãos abanando até aquela cidade. Então, mas tudo isso é graças a quem? Graças ao Deus do céu. Eu tenho certeza que foi o nosso Deus quem tocou no coração de Anani de ir até Neemias, porque Deus sabia que Neemias tinha um coração grande, um coração amoroso, e que ele ia lutar, fazer alguma coisa por aquele povo. E antes dele fazer qualquer coisa, primeiro ele foi para o joelho, primeiro ele foi para a oração, primeiro ele foi para o jejum, ele chorou nos pés do Senhor. E aí sim, depois disso, é que o rei percebeu a tristeza de Neemias, ou melhor, o semblante dele estava caído e ele era uma pessoa alegre, creio eu. Então Deus tocou no coração daquele rei de permitir que Neemias fosse lá reconstruir a cidade, porque tenho certeza que já estava chegando o tempo de Deus levar aquele povo de volta para casa. Então, vamos orar, vamos jejuar pelo nosso povo, pela nossa nação, por aqueles que estão passando por tristeza, por decepção, por calúnias, por desespero, enfim, aqueles que estão sendo massacrados. Vamos orar, vamos jejuar por eles, sim. Pedir ao Deus dos céus, Deus terrível, tremendo, que tenha misericórdia, que os ouvidos dele estejam atentos à nossa oração e que os olhos dele estejam abertos para ver tudo que tem acontecido nesta terra. Tudo de ruim, todas as humilhações que os servos dele têm passado. E vamos guardar no nosso coração que aqueles que são humilhados serão exaltados aqui na terra. E isso é a palavra mais verdadeira que eu já vi acontecer. Quantas pessoas humilhadas que eu já vi passar por tremenda humilhação, por mais humilhante que fosse, a vitória, a exaltação era maior depois. E eu creio. Vamos crer. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, como Neemias fez. Ele pediu perdão pelo pecado dos seus irmãos, pelo pecado dele e também pelo pecado dos seus pais. Nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias, porque nós somos pecadores. Ainda que a gente não queira pecar, mas a gente acaba pecando, porque está no nosso sangue, está no nosso DNA. Desde que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a fazer parte do ser humano. Por isso nós temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias. Agora, quando você vai orar, a primeira coisa que você tem que fazer, Senhor, perdão pelos meus pecados. E se for possível, também peça perdão pelos pecados dos seus também, como Neemias fez. Amém? Então vamos orar. Eu oro daqui, você ora daí. Ora para aquele que você está vendo aí que está precisando de oração. Não sei, de repente um parente, de repente um vizinho, de repente um amigo.
alguém que está passando por uma situação terrível, ou de repente para a nossa nação mesmo, não sei para quem você vai orar, mas o importante é você estar sempre orando pelos seus, por aqueles que você está vendo que precisa de oração. Vamos orar então? Começando pela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço perdão mais uma vez, Senhor, pelos meus pecados, pela fraqueza da minha carne. Peço perdão também pelos pecados dos teus filhos que estão orando comigo e que teus ouvidos estejam, sim, Pai, atentos à nossa oração, como o Senhor esteve atento à oração de Neemias. E os teus olhos, meu Pai, possam estar abertos a tudo que está acontecendo aqui no nosso país, no mundo inteiro, assim como o Senhor estava olhando o que estava acontecendo com o povo de Israel. Hoje é um povo muito abençoado. Hoje eles têm a terra prometida que o Senhor prometeu para eles. Vivem numa terra que emana leite e mel, como o Senhor prometeu. E que seja assim também com o nosso país, Pai. Porque o nosso país também é um país que emana leite e mel. É um país onde tudo que se planta dá. É um país lindo, maravilhoso, a chuva e o sol no tempo certo. Um país onde não tem vulcão, furacão, terremoto, não tem nada disso. Um país onde a guerra, infelizmente, é o tráfico e a corrupção, é o que não deixa o nosso país crescer. Mas, Pai, que os seus olhos estejam atentos, meu Pai, e que o Senhor possa estar ouvindo a oração de todos aqueles que temem ao Senhor, todos os seus servos, todos aqueles que te buscam de coração aberto, que buscam não somente para si próprio, mas também para a tua família, para o país, para o presidente, para aqueles que querem lutar a favor do nosso país, da nossa nação. Todos aqueles, meu Pai, que estão em prol de lutar, de ver o nosso país crescer, ir para frente, o Senhor possa estar abençoando, esteja onde estiver, seja em casa, seja num cárcere, seja num hospital, seja lá qual for o trabalho que for, mas está lutando em prol de ver o crescimento, porque Neemias lutou pelo crescimento da cidade dele. Ele foi lá, ajuntou um povo e fez com que a cidade fosse reconstruída. E o nosso país, o nosso mundo está precisando ser reconstruído. O que a gente mais tem visto é guerras e guerras por aí afora. E com a guerra quem sofre são só os civis. Quem sofre é o povo. Então, meu Pai, eu sei que tem muitos Neemias por aí, querendo reconstruir as cidades, os países, o mundo. E todos esses Neemias possam ser abençoados como este aqui da Bíblia foi. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração, meu Pai. Repreenda todos esses demônios que estão aí lutando como gafanhotos para roer a nossa terra, roer os nossos bens, a nossa paz, a nossa saúde, que eles possam ser destruídos. Nós sabemos que a luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas. Há poucos dias o Senhor me deu uma palavra onde o Senhor pisaria em Satanás, que ele estaria debaixo dos vossos pés. Eita glória! E eu creio, Senhor, porque todas as palavras que o Senhor já me deu na Bíblia, elas aconteceram. E eu sei que essas também vão acontecer. E eu tenho fé, porque eu vi várias vezes acontecer. E verei novamente. Então, ainda que agora tudo esteja difícil, tudo parecendo que é o fim, ainda que muitos estejam tristes, desesperados, essa derrota vai passar. E quanto maior o sofrimento hoje, maior é a alegria amanhã. Porque, como eu já disse agora mesmo, eu creio e já vi muito acontecer que todos os humilhados são exaltados por ti. Que aqueles que se exaltam, não. Os que se exaltam por si próprios são humilhados, mas aqueles que são humilhados e se deixam exaltar pelo Senhor, aí sim está o galardão. Muito obrigada, Senhor, pelas palavras que o Senhor tem me dado, as palavras de conforto que o Senhor tem me dado através da Bíblia.
que essa aqui sim está a grande profecia, a palavra do Senhor. Muito obrigada por falar comigo. Muito obrigada por mostrar que o Senhor não nos abandonou e que o Senhor está preocupado conosco e tudo que o Senhor quer é a nossa oração, a busca e o louvor. Continue cuidando de nós, meu Pai. Continue dando força ao cansado, saúde àqueles que estão doentes. Repreenda, meu Pai, toda a enfermidade desse irmão, dessa irmã que está orando comigo. Se tiver alguém doente, não sei. Se não for na carne, às vezes na alma, vai repreendendo. Que o Teu Santo Espírito possa estar sempre presente no coração, na mente desse irmão e dessa irmã, confortando, trazendo alegria, paz, tranquilidade. Para aqueles que perderam o seu emprego, que o Senhor possa estar abrindo portas, meu Pai. O diabo fecha uma janela e eu creio que o Senhor escancara uma porta bem maior, muito melhor. Eu creio. Eu oro pelos meus filhos, oro pelos meus netos, genro, nora, que todos possam viver em paz, em harmonia, tranquilidade, felicidade. E eu peço para a família desse irmão, dessa irmã que está orando comigo. Que o Senhor possa visitar toda a parentela deles, meu Pai. E aqueles que estiverem tristes, chorando, que haja consolo na vida deles, seja lá por que motivo for. Se for algum problema no casamento, se perdeu o emprego, se é enfermidade, eu não sei. Mas que o Senhor possa repreender todo esse mal. Estou orando pela família dos irmãos que estão aqui orando comigo, meu Pai. Dá vitória em nome de Jesus. Visita as cadeias penitenciárias, meu Pai. Aqueles que estiverem presos, meu Pai, injustamente. Eu peço humildemente como serva do Senhor. Que o Senhor seja o advogado, o juiz, promotor, para que este seja solto o mais breve possível. E aquele que fez por merecer, que possa ouvir a palavra que está sendo pregada através dos seus missionários e seja transformado para a honra e glória do Teu santo nome. Que venha a ser liberto da maldade que tiver dentro de si e se transforme numa nova criatura. Quem sabe um pregador do Evangelho amanhã ou depois, né? Quem sabe? Visita, Senhor, os orfanatos, visita as creches, proteger as nossas crianças, nossas criancinhas, tantas que estiverem em creche, nas escolas. Não, acho que as escolas não começaram ainda as aulas. As que tiverem família ou não. Das órfãs eu sei que nem é necessário pedir, porque a palavra já fala que o Senhor cuida dos órfãos e das viúvas. Mas onde tiver uma criança sofrendo agora, meu Pai, gritando de dor, seja lá por que motivo for, Teus anjos estejam lá, libertando elas de todo esse mal. Liberta do homem e da mulher sanguinária. Liberta da fome, da miséria, do frio, da sede, da enfermidade. Os nossos jovens, Senhor, cuida também. Liberta, livra de todo mal. Abre porta para aquele que precisa estudar, fazer uma faculdade. De repente nem tem força também para isso, mas que o Senhor possa estar reforçando, dando saúde. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação. E dá vitória àqueles que te buscam de verdade, com o coração aberto e que temem ao Senhor. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Fiquem com Deus, fiquem na paz, Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.